coisa mais linda. Olha aqui, ó. Um desenho. Não dá para os irmãos ver lá do fundo, né? Feliz aniversário, linda igreja. Te amo, igreja. Olha que coisa mais. Mas eu estava esperando lá, eu conversando, eu falei aguardando e me entregou esse desenho da Alice Almeida, né? Feliz aniversário, linda igreja, 15/6/2014. Te amo, igreja. Eu achei tão interessante, foi bem na porta da igreja. Te amo, igreja. Como é bom ver as nossas crianças amando a igreja, tendo prazer de estar na igreja, de servir ao Senhor aqui na igreja. Como é que é gostoso ver as nossas crianças, né, crescendo na presença do Senhor. E como nós falamos, queridos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E nessa noite nós temos a alegria de ter conosco o Reverendo Libério, que é pastor da igreja presbiteriana em Conceição dos Ouros. Nós o convidamos ele com muito carinho, aceitou o nosso convite, esteve conosco pela manhã, já ensinou pela manhã, falando sobre o que é o homem segundo o coração de Deus, né? Pela manhã ele falou sobre isso também. E nós temos a oportunidade nessa noite de ouvir. Está acompanhando a filha, o filho, Pedro, Raquel e o Fábio, que é presbítero da Conceição dos Ouros. Leva o nosso abraço ao conselho, desde já agradecemos, né, porque permitiu que o Reverendo Libério estivesse aqui conosco, e queremos agradecer a presença do irmão. Bom ter conosco, e Deus abençoe agora a ministração da palavra. Irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Na verdade, eu que agradeço, né, de coração a oportunidade de estar com os irmãos nesse momento tão alegre, tão festivo na vida da igreja. E agora à noite vocês vão notar que eu vou ficar um pouco mais, né, assim, quietinho, comportado, né, não tão à vontade como de manhã, até porque estou sendo filmado, né. Confesso para vocês que é para mim uma experiência nova, né? Mas como eu prometi pela manhã, agora à noite nós vamos discorrer sobre o Salmo 2, livro dos Salmos, Salmo 2. Livro dos Salmos, Salmo 2. Nós vamos fazer a leitura dos 12 versos. Depois, então, uma breve oração. Nós vamos ter o nosso coração, creio, conduzido pelo Espírito do Senhor ao discernimento que essa passagem ela trata. Então, livro dos Salmos, Salmo 2, do verso 1 ao verso 12. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar. Pai Celeste, nos curva agora diante da tua presença. Que a tua palavra, Senhor, seja a nossa regra.
Teu Santo Espírito, o nosso Mestre, iluminando o nosso entendimento, aplicando a Tua palavra ao nosso coração, e que seja a glória do Senhor, aquilo que devemos buscar com toda a nossa existência, para o louvor e glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. 2014, um ano especial para nós brasileiros, ano de Copa do Mundo, mas também ano de eleições. Não é só diversão, tem a responsabilidade também. E sempre, em tempos assim, aquelas conversas elas começam, e aí, como é que será que vai ser? Será que teremos mudança no governo atual? Será que a ideologia ela vai mudar? Quem será que vai ser eleito? Eu não sei, alguém sabe? Não, né? A gente, claro, faz lá as nossas pesquisas, a gente tenta lá pensar, calcular, imaginar, mas no final das contas, qual de nós aqui sabe? Que brasileiro sabe o que quer ser? Como cristãos, tem duas coisas que devem estar certas em nossa alma concernente a isso. A primeira delas, a de que é nosso dever orar em favor das autoridades, conforme foi ressaltado aqui nessa manhã. Que sejam de direita, de esquerda, tiranos, o dever da igreja é orar ao Senhor em favor deles, para que a igreja não venha desfrutar de favores políticos, mas para que a igreja possa viver piedosamente e honrando o nome do Senhor Jesus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós devemos ter consciência certa, compreensão correta, é de que não importa quem suba ao governo, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, porque no final das contas o reino que vai prevalecer é o reino de Cristo, é o reino de Deus, e é nesse reino que nós estamos inseridos. É para nós que este reino importa. Nós cumprimos nossas obrigações como cidadãos, mas nunca somos iludidos pela verdade de que devemos honrar e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o que o Salmo 2 ele nos apresenta sobre isso? Eu gostaria de chamar então a atenção de todos novamente para o texto. Conserve a sua Bíblia aberta, acompanhe aí, vou ler mais alguns trechos do Salmo. Eu gostaria que os irmãos então acompanhassem a leitura. Esse Salmo 2, ele é chamado de Salmo messiânico, e por uma razão muito interessante. Assim como outros salmos, ele é um salmo que apresenta algo concernente à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, alguns trechos desse salmo é citado no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, quando ele fala daquela perseguição que se levantou em Jerusalém contra o Senhor Jesus Cristo. Ele cita esse salmo, inclusive nos dá uma valiosa informação, porque nós não temos aqui nas nossas Bíblias a autoria do salmo, mas o Pedro diz que foi por boca de Davi que foi profetizado. Então é importante considerarmos isso. Pedro ele resolve esse problema para a gente, ou seja, o Espírito Santo resolve esse problema dando a Pedro a iluminação desta verdade. Então o salmista Davi escreveu esse salmo e ele foi utilizado no Novo Testamento com esse propósito, apontar para a pessoa do Senhor Jesus na perseguição. Quando é mencionado que o Senhor Jesus Cristo ele ressurgiu dos mortos, e para fazer uma referência à sua divindade, lá em Atos 13, esse texto é citado. O escritor dos Hebreus o cita em dois momentos diferenciados. Num determinado momento, quando ele está falando da superioridade de Cristo Jesus concernente aos anjos, ele diz: a nenhum dos anjos foi dito o que está aí nesse salmo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E mais adiante, quando ele está falando da supremacia de Cristo Jesus como sacerdote, ele mais uma vez cita esse salmo. Então é um salmo messiânico, porque ele aponta de forma clara para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos à exposição do texto. Veja que nos versos 1, 2 e 3, nós temos aqui o salmista falando de uma conspiração. Então, para aqueles que gostam de anotar os pontos do sermão, está aí, as conspirações dos povos da terra contra o Senhor e o seu ungido. Veja que ele pergunta: por que os povos estão enfurecidos? Por que estão imaginando coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor. Senhor, com todas as letras maiúsculas. De manhã eu expliquei para vocês que na nossa versão revista atualizada,
quando aparece a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, é uma referência a quê? Ao nome de Deus, a forma como Deus se revelou para Moisés. Yahvé, eu sou o que sou. Então vejam que é o Deus da aliança. Estão se voltando contra o Deus da aliança e contra o seu ungido. E o que eles estão dizendo? Vamos romper os laços, vamos sacudir de nós as algemas impostas por esse Deus. Agora vamos considerar essa conspiração. Primeiro, isso aqui é uma revolta que demonstra uma terrível ingratidão. Uma vez que ele faz menção aos gentios, e essa palavra ela tem usos distintos no contexto da Escritura. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando fala de gentios, está falando de alguém que não é israelita. Lá no Novo Testamento, em alguns lugares, também tem esse uso. Mas depois, no contexto da nova aliança da igreja, a palavra gentios é uma palavra utilizada, aplicada a ímpios, aqueles que não confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então a palavra ela tem um uso dentro do seu contexto, e aqui é uma referência a povos que não conhecem o Deus de Israel e que são ingratos para com ele. Mas onde a sua ingratidão ela aparece? Estão conspirando contra aquele que dá o sol, contra aquele que dá a chuva, contra aquele que dá a vida, contra aquele que é Senhor. Por isso é uma conspiração que revela uma terrível ingratidão. É também ingrata porque é uma revolta, uma conspiração contra o único Deus que pode salvar. Hoje pela manhã eu fiz menção de um texto aqui, Gênesis 3,15. Eu chamei do próprio Evangelho, que foi uma palavra que foi dirigida a Satanás, fazendo referência a uma salvação que somente Deus pode prover. E os nossos pais, lá no Éden, eles ouviram sobre isso. Então foi uma promessa feita à raça humana. Depois Deus desenvolveu o seu projeto, chamando Abraão, e trabalhando por meio da monarquia, dos profetas, mas isso foi mencionado num contexto onde somente duas pessoas habitavam nessa terra, Adão e Eva. Então foi uma mensagem de salvação para a humanidade. Mas eles são ingratos, porque ao invés de se voltarem para Deus, eles estão conspirando, estão tramando. Outra coisa que chama a nossa atenção é que é uma revolta de caráter generalizado, gentios, reis da terra, príncipe. Veja que de uma certa forma ele tenta abordar vários grupos distintos aqui. Gentios, todos aqueles que são fora dessa classe israelita. E hoje podemos até pensar num contexto também de ímpios. Reis da terra e seus líderes. Vejam que tem pelo menos 3 classes apresentadas aqui, então é uma coisa generalizada. E outra coisa que chama a atenção é que é uma revolta em busca de autonomia. O que eles estão dizendo? Vamos romper os seus laços, vamos sacudir de nós as algemas. De repente os homens se sentem presos, atrelados a Deus e querem se livrar de Deus. Sabe o que é interessante de tudo isso? É que esse é o velho pecado. A promessa da serpente no Éden foi algo mais ou menos assim. Deus sabe que no dia em que comerdes, sereis como Ele, como Deus. O que o diabo prometeu? Autonomia. Para quê? Servir a Deus, honrar a Deus, se você pode ser Deus. Se você pode ser como Ele. Se você pode ser Senhor do seu nariz. E na verdade não é isso que o homem vem buscando ao longo da história? Porque toda essa briga, essa guerra para tentar provar que Deus não existe. Se não há Deus, tudo é permitido. Não é assim que funciona o pensamento secular? Não é assim que funciona o pensamento filosófico? Se Deus não existe, então não há por que nos prendermos a nada. Podemos simplesmente constituir nossas vidas da forma como nós queremos. O que eles chamam aqui de algemas, o que eles chamam aqui de laços, é na verdade aquilo que Deus usa para nos atrair a Ele. Mas pastor, a lei de Deus é a lei de Deus, ou a lei mosaica, ela foi dada num contexto de graça, de favor. Esse é um problema que foi criado há muito tempo e está difícil resolver. A gente pergunta para as pessoas assim: quantas dispensações existem? Elas falam 2, a da lei e a da graça. E aí então de repente jogam a lei contra a graça. Mas na verdade não é assim que funciona. Não é lei e graça, é lei e evangelho. A lei foi a forma como Deus administrou a sua graça no Antigo Testamento. E o evangelho é a forma como Deus administra a sua graça no Novo Testamento.
fim da lei, ou a finalidade da lei é Cristo. E Cristo não é aquele que é o Evangelho encarnado. Então não há briga, não há uma disputa entre lei e Evangelho. Inclusive a própria lei foi dada num contexto de graça. Deus não chegou para Israel e falou assim: olha, é o seguinte, eu tenho uma lei aqui, e vocês estão se lascando aí no Egito. Vamos fazer um combinado? Eu dou a minha lei, vocês obedecem, aí eu tiro vocês daí. Negócio fechado. Deus fez isso? Não foi dessa forma que Deus agiu. Primeiro Deus graciosamente libertou. E depois que Deus então se apresentou como pai daquela nação, como Deus daquela nação, Ele disse: aqui e agora está o critério para vocês me obedecerem. A gente de uma certa forma imita isso. Quando nasce uma criança em nosso lar, eu tive o prazer de carregar 3, e de alguns outros assim, amigos que eu tive o prazer de pegar. Pastor, a dádiva de ser pastor é isso, né? A gente participa de momentos maravilhosos, né? De momentos tristes, mas também de momentos maravilhosos. Então você pega um nenenzinho ali, você ama, você diz: ah, como eu te amo, meu filho. Mas aí o gurizinho começa a crescer, começa a subir em cima das coisas, aí você começa a apresentar a lei para ele. Não pode, isso aí está errado, isso dá problema, não faz isso. Como a Ruth, minha filha mais velha, não está aqui, eu posso contar. Uma vez ela pegou um grão e queria enfiar na tomada. Eu estou olhando para ela: filha, não faz isso, vai ser ruim. E ela olhava para mim com aquela cara de pau, igualzinha do pai dela. Eu disse: então tá bom, já está duvidando, vai lá, pega, mas vai com tudo. Aí ela jogou o grão fora e saiu correndo. Mas era uma lei que eu tinha que ensinar para ela, de uma forma dura, difícil, e curiosamente a lei foi dada com esse propósito: dar limites ao povo de Deus, para que eles não fossem mais como as demais nações, vivendo no pecado, na escuridão, nas trevas, mas conhecessem aquele que é verdadeira luz. Então há esse propósito. Agora vejam como os homens olham para a lei de Deus, a compreensão que eles têm dessa lei. Vocês sabem os 10 mandamentos de cor? Não terás outros deuses diante de mim. Mas os homens vivem dividindo o seu coração com as riquezas dessa terra. Não farás para ti mais escultura, ou seja, não construam ídolos, mas nós estamos construindo os nossos ídolos. E para nossa tristeza, a igreja evangélica hoje é uma fabricante de ídolos, não de barro, mas de carne. Nós estamos cultuando homens ao invés de cultuar a Deus. Isso é triste, isso é lamentável. Nós já fomos crentes mais corretos nesse comportamento, nessa conduta, rejeitando a glória dos homens, mas nós estamos querendo a glória e estamos glorificando, criando os nossos ídolos. Qual é o terceiro mandamento? O nome do Senhor. Crentes firmes na palavra, honrando o nome do Senhor, de modo que o nosso sim significa sim e o nosso não significa não, e não outra coisa. Honrando os pais. Que mais? Não matando, não praticando adultério, não furtando. Que mais? Não dizendo falso testemunho. Que mais? Não cobiçando. Todas estas coisas, nós olhamos para elas e dizemos: isso é pecado, isso ofende a Deus. Mas qual é a concepção dos homens? Divide o seu coração com outros deuses, constrói seus próprios ídolos, desprezam os seus pais. O que mais eles fazem? Esses dias eu fiz um comentário na igreja. Tem umas coisas que é difícil entender. Um negócio que há algum tempo atrás seria taxado como forte atentado ao pudor, hoje é protesto. Quem entende isso? Que país é esse? Não, que mundo é esse? É um mundo sem Deus. Então quando o texto diz: vamos nos libertar dessas algemas, desses laços, não vamos buscar compromisso com a verdade desse Deus. Não queremos isso. Queremos a nossa vida. Mas esses laços são cordas de amor. Oséias 11,4 diz o seguinte: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia os juros sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. O que é interessante no texto de Oséias é que dá a impressão de que amarrou um bicho bravo, puxou ele na corda e chegou a comida na boca. É assim que o Senhor então descreve a sua ação de graça. Um texto que o reverendo Oscar, que foi pastor lá em Ouro, gostava muito: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí, eu puxei o Senhor. Mas o homem, o homem se revira: eu não quero isso.
Aplicação desse texto no Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo pregando o Evangelho, a chegada do Reino, fazendo o bem de acordo com o desígnio e propósito do Pai. Qual foi a reação? Crucificam, vamos matá-lo. Por quê? Porque essas cordas, essas correntes de amor não são agradáveis aos homens. Por isso então conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Qual é a reação do Senhor em relação a essas coisas? Vejam os versos 4, 5 e 6. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira seu templo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, construí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Vejam como o Senhor reage. Para nós aqui é diferente isso aqui, falar, riu o Senhor. Depois dizem que Deus não tem senso de humor, né? A ideia não é Deus dando gargalhada no céu, não, mas no sentido de que Deus ele ridiculariza aquilo. O que os homens têm na cabeça e no coração de voltar-se contra ele? É como se ele desse aquela olhada para eles assim, mas criaturas miseráveis, o que estão querendo? O que estão pensando em fazer? Tanto que ele ainda enfatiza mais quando diz: o Senhor zomba deles. Na verdade, o Senhor não está vendo graça nenhuma nisso, né? Mas a expressão do Salmo é para dizer que o Senhor não leva isso em consideração, porque isso não afetará os seus planos, porque isso não vai mudar em nada, o seu propósito vai se cumprir e o seu rei será manifesto, os homens querendo ou não. A sua palavra, a sua verdade prevalecerá, os homens querendo ou não. Veja que o verso 5 então de repente destaca que o Senhor está reservando-os para a ira, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. É uma expressão utilizada aqui para falar que Deus tem um juízo reservado para aqueles que desconsideram os seus atrativos de amor, para aqueles que conspiram, para aqueles que se rebelam. Por isso que o caminho da rebeldia é um caminho que deve ser abandonado. Deve ser abandonado com urgência, porque esse é o fim de quem anda de forma rebelde, lutando contra o Senhor e contra a revelação de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E que mais? O Senhor vai levantar um rei que vai cumprir os seus desígnios. Enquanto os homens aqui na terra, na sua condição, pensam que podem fazer alguma coisa, o Senhor, além de zombar, além de afirmar o seu juízo, diz: eu vou construir o meu rei. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Hoje pela manhã nós falamos aqui de Davi, dentro daquela expressão aí que ele foi chamado pelo Senhor para ser rei de Israel, substituindo então Saul, que havia sido rejeitado. E uma coisa interessante é que, apesar de tudo isso, Davi não é o rei ideal. O salmo foi escrito por Davi, mas o Pedro aplicou a quem? A Jesus Cristo. E como eu disse de manhã, Jesus Cristo, a raiz de Davi, o descendente de Davi, mas não meramente um homem, mas o Deus encarnado, Jesus Cristo. Então aqui o Senhor diz: eu mesmo vou tomar as providências e vou levantar o meu rei. Agora vejam, para reinar onde? Sobre o meu santo monte Sião. Isso aqui é uma das designações do Antigo Testamento para fazer referência ao povo de Deus. Nós temos expressões como Israel, Jerusalém, Monte Sião. E geralmente a ideia é essa mesmo, aquele povo que partilha dessa aliança, dessa comunhão com Deus, um povo exclusivamente pertencente ao Senhor. Então ele diz: eu vou erguer o meu reino. E ele chama de santo, um povo separado, exclusivo para ele. O que mais o Salmo então nos apresenta? Agora vejam os versos 7, 8 e 9. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje gerei. Pede, eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Vocês perceberam que parece que houve uma mudança aqui na forma como o Salmo ele é descrito? Os Salmos eles fazem isso, os Salmos têm isso. Então tem hora que você está lendo, o indivíduo está falando alguma coisa, de repente ele assume o lugar da primeira pessoa. Agora, a pergunta interessante aqui é: quem assume esse lugar? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje gerei.
profeticamente, parece ser esse ungido falando, esse rei prometido falando. Bom, mas concernente a Jesus, isto seria possível? Bom, mas é claro, ele estava na eternidade com o Pai. Ele se manifestou em carne em um determinado momento da história, mas Jesus Cristo é Deus, sempre existiu. Inclusive, quando o pessoal questionou o Senhor Jesus, porque ele havia falado que existia antes de Abraão, qual foi a resposta dele? Abraão viu o meu dia aí? Me ajuda aí, Edson. Se alegrou. Ah, salve, meu irmão. Se alegrou. Percebe que não há nenhum problema concernente a isso? E uma vez que o Salmo também tem uma característica profética, então aqui é como se de repente esse rei, ungido pelo Senhor, posto sobre o monte Sião, diz: eu vou proclamar o decreto do Senhor. Tá, o que é um decreto? O que é um decreto? Uma lei firmada, irremovível, inabalável, né? Isso é um decreto. Então de repente ele diz: eu vou proclamar esse decreto. Agora vejam que de repente ele diz assim: ele me disse. De modo que ele então agora se apresenta de forma diferenciada dos demais seres, homens e anjos do céu. É bom a gente lembrar da aplicação desse verso lá no livro, na carta aos Hebreus. Uma designação que não é concedida a nenhum homem e a nenhum anjo, nenhum ser celeste, mas a Cristo Jesus, Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E essa expressão, eu hoje gerei, não está ligada à encarnação, ao surgimento do Senhor Jesus Cristo na história. E quando ele se apresenta, uma das coisas que foi um escândalo para os religiosos dos seus dias, foi que Jesus Cristo, ao se apresentar, se apresentava como filho do homem, mas também se apresentava como filho de Deus, a ponto dos fariseus tramarem contra o Senhor e dizer: não é nem mais porque ele desobedece e quebra a lei do sábado. E aliás, lei do sábado segundo o farisaísmo, não segundo Moisés. Mas não é só por causa disso, mas é porque ele se apresenta como sendo filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Então esse texto tem essa aplicação concernente à encarnação de Cristo, a sua obra feita aqui, uma vez que também está ligada à sua ressurreição e também ligada ao seu sacerdócio, uma vez que Jesus Cristo, como sacerdote de Deus, ele é absolutamente diferenciado, porque Jesus Cristo não é somente aquele que oferece a oferta, mas ele é a oferta oferecida. Então nesse ponto ele é extremamente superior, infinitamente superior. E aliás, a carta aos Hebreus deve ser lida nesta perspectiva: Jesus está acima dos anjos, Jesus está acima de Moisés, Jesus está acima do ministério levítico, Jesus está acima da lei, Jesus está acima do sábado. É para Jesus que nós devemos olhar, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Onde é que está escrito isso? Hebreus 12, hoje de manhã eu falei, né? O que mais nós temos aqui? Vejam a grandeza da herança. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Aqui nós encontramos mais um aspecto que distingue o reino de Jesus Cristo do reino de Davi. Uma vez que o reino de Davi ele era local, mas vejam que esse reino ele diz respeito a nações, a extremidades da terra por posse, Senhor de todas as coisas. E aqui é um aspecto missionário. O Fábio é que gosta de missões, então tem que aproveitar e fazer uma moral com o Fábio, né? Presbítero. Então aqui é um aspecto missionário. Uma vez que esse decreto promulgado acerca da obra do Senhor Jesus Cristo é algo a ser dito para as nações, para os povos, porque essa é a possessão do Senhor Jesus, porque essa é a herança do Senhor Jesus, não um pedaço de terra lá em Jerusalém, lá em Israel, igual o pessoal está querendo aí, quer cercar um pedaço de terra lá, Jesus vai vir aqui, não, tudo isso pertence ao Senhor, tudo isso, o universo pertence a Ele. Na nossa leitura, no começo do culto, Romanos capítulo 11. No começo eu li Romanos capítulo 11. Pastor Edson, ajuda aí, você fez a leitura. 33. E o que está falando lá? Como é que termina aquela expressão de glória? Porque dele, e por meio dele, são todas as coisas,
coisas a Ele, pois a glória eternamente. Amém. Quem é Ele? Jesus Cristo, nosso Senhor. Percebem que não é o herdeiro de um pequeno pedacinho de terra, mas de um universo todo, feito para Ele, por meio dele, para a glória dele, e um universo que Ele redimiu com a sua obra redentora na cruz do Calvário. Eu fico fascinado com aquela expressão do apóstolo Paulo, a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Geme para quê? Para ser redimida do pecado, da circunstância em que está sujeito por nossa causa, por causa do pecado dos homens. O que mais nós temos aqui? A inflexibilidade do seu governo. Vejam o verso 9: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Opa, agora ficou séria a coisa. Com vara de ferro as regerás. Essa também é uma expressão muito citada no contexto do Novo Testamento, especialmente Apocalipse, aonde há uma referência do governo de Jesus Cristo. E quando fala então de uma vara de ferro, está falando do cetro. O rei ele tinha alguns instrumentos que indicavam a sua realeza, né? A coroa, que geralmente é o que nós mais conhecemos, né? Mas tem aquela varetinha lá também, o cetro. Mas vejam que aqui ele apresenta o cetro como sendo algo que é indestrutível, dentro daquele contexto, algo de ferro. E vejam uma comparação: as nações desobedientes, as nações que conspiram, aqueles que se voltam contra ele, são como o quê? Um vaso de oleiro, feito de quê? Não é de ferro, não? De barro. Se fosse de ferro, seria um vaso feito na fundição, né? Aliás, alguém que já trabalhou em fundição? É bravo, né, filho? Eu também trabalhei na fundição Planeta da Itaúna. Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Que olha que eu ainda trabalhava na parte leve do negócio. E era bruto. Você bater um panelão de ferro não é fácil, não. É muito quente. Muito quente. Não deu conta para vocês o que eu fazia na fundição. Hoje eu já não tenho tempo para isso, não. Né? Mas o contraste aqui é esse: um governo rígido, duro, firme, e não há como lutar contra ele, porque é ferro contra barro. Vejam que aqui nós temos um governo apresentado de forma poderosa, esmagadora, para com aqueles que então mantêm o seu coração firmes e resolutos nessa conspiração. O que mais nós temos aqui? Agora vejam os versos 10, 11 e 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco se proclamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aqui nós temos então um quarto ponto nessa mensagem: a oportunidade oferecida aos rebeldes que lutam contra o Rei do Céu. Sabe o que é mais interessante? Nós acabamos de ouvir falar do seu governo inflexível, duro, mas de repente nós temos também o ecoar da graça de Deus, para que enquanto esse governo não se levanta de forma plena e absoluta, que será no fim dos tempos, os homens então façam o quê? Se arrependam. Veja o que ele diz: agora, não é amanhã não, é agora. Uma oportunidade concedida antes da chegada do rei. Agora, sejam prudentes, sejam cuidadosos, escutem essa advertência. Não ignorem a mensagem do Evangelho. Não ignorem a mensagem do Evangelho, porquanto ela proclama a vida de Cristo em poder e glória para julgar o mundo. Ele veio a primeira vez como um cordeiro manso, não abriu a sua boca, foi até a cruz, foi imolado, pagou pelos nossos pecados, e aquilo que ele fez então é oferecido graciosamente. Mas ele voltará, e a sua volta não será então para oferecer uma segunda oportunidade, mas para consumar todas as coisas, e junto com a segunda vinda do Senhor Jesus, então virá o juízo. Então hoje é o momento, agora é o momento de sermos prudentes e de nos deixarmos advertir. E para quê? Porque a oportunidade que Ele nos oferece é uma oportunidade de salvação, mas também uma oportunidade para prestar um serviço alegre a Ele. Ou seja, Ele está nos chamando para o lado dele. Não é o que está dizendo aí? Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Eu acho interessante essas palavras juntas, temor e tremor. Porque temor,
ainda que traga a ideia de medo, ela geralmente é usada no contexto de uma reverência, algo profundo, um reconhecimento da santidade, grandeza, poder de Deus. Inclusive, o nosso culto deve ser prestado com temor, com reverência. E quando eu falo com reverência, eu não estou dizendo que é ficar todo mundo plantado como se fosse uma estaca. Não é nesse sentido, não, mas é realmente a mente, o coração, focados na verdade, o entendimento de que a pessoa a ser adorada é o nosso Deus, não nós. Por isso, tudo no culto deve apontar para a glória de Deus, tudo. Orações, cânticos, mensagem, todas as ações. Então, o temor é um reconhecimento dessa reverência, mas ele usa também a palavra tremor, e tremor é tremer mesmo, é realmente sentir o medo de não estar se fazendo aquilo que é ordenado. Então, esse é um ponto também que nós devemos ter muito cuidado, como igreja do Senhor, e reconhecermos também que o nosso Deus, ele é um Deus de juízo, é um Deus de graça, um Deus de favor, um Deus de juízo. Então, curvados diante dele, servindo com temor, com santa reverência, com alegria em nossa alma, mas não esquecendo de quem ele é. Depois ele diz aí no verso 12: beijai o filho para que não se irrite. Essa aqui é uma expressão muito curiosa. Como assim beijai o filho para que não se irrite? Isso aqui está ligado ao contexto, né? E nós aqui no Brasil, nós somos homens, cabras, machos. Então esse negócio de beijo com a gente não funciona, não é verdade? Né? Com a gente não funciona. Mas deixa eu contar para vocês como essas coisas funcionavam lá no contexto da antiguidade. Uma maneira de você honrar o indivíduo, mostrar que você realmente tinha assim, uma afeição por ele, por favor, não entendam isso mal, porque a nossa mente está tão saturada com essas coisas envolvendo a homossexualidade, homossexualismo, que a gente às vezes até, quando lê o texto, fica, misericórdia, o que é isso? Quando diz lá que o amor de outras palavras com Davi era melhor que das mulheres, todo mundo já quase se escabela. Não está falando de intimidade sexual, coisa assim. Está falando de uma amizade verdadeira, que de repente o Davi não encontraria nem com a esposa dele. E, né, aqui algumas irmãs podem confirmar que de fato algumas irmãs da igreja são melhores para conversar sobre certos assuntos do que os próprios maridos. E maridos, vamos ser sinceros, tem coisas que é melhor conversar com os nossos irmãos, colegas, pastores, do que com as nossas próprias esposas. Ou não? Não é verdade? Fatalmente é verdade. Então não é nesse sentido que também está usando o texto lá, e a gente começa a se escabelar, mas um pouco é por causa da nossa cultura, do nosso contexto. Mas naquela época, por exemplo, quando o indivíduo queria prestar uma homenagem a outro, ele catava o cara pela barba. Muita gente vai parecer babeado aqui semana que vem, né? Catava o cara pela barba, puxava a face dele e dava um beijo na face dele. Foi assim que Joabe matou, como é que é o nome do moço lá? Agora fugiu o nome dele. Fugiu o nome do rapaz lá. Mas foi assim que Abner matou. Inclusive, Davi, ele, quando chama Salomão, ele manda Salomão tomar providências, porque Joabe havia matado homens que estiveram em guerra com ele em tempo de paz, por pura vingança. E uma das mortes foi assim. Joabe, ele se aproxima, aí como ele leva a mão na barba do rapaz, o rapaz ignora a espada. E quando então ele puxa, que ele vai dar o beijo na face, com a outra mão ele rasga o seu ventre. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Corinto, se não estiver enganado, a segunda carta, ele orienta os irmãos a se saudarem com o ósculo santo. O ósculo é o beijo. Mas isso fazia parte da cultura. Lá na Arábia Saudita tem homem que é irmandado. E não tem nada a ver. Não estão de namorico, não. É uma expressão da amizade, isso é cultura. A gente precisa ter um discernimento para entender essas coisas. Então, quando ele fala, beijai o filho para que não se irrite, ele está dizendo que esse rei está dando uma oportunidade para que os homens se aproximem da intimidade com ele, para tê-lo como companheiro, como aliado, e não como adversário, como alguém para estar do lado nesse momento difícil. Então, aqui nós somos chamados a desfrutar da intimidade com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por que vocês acham que o beijo de Judas foi tão significativo? Por quê? Porque foi uma traição dessa intimidade, uma mentira, um engodo.
Ele fingiu ter essa afeição, essa amizade pelo Senhor. E por isso então o beijou, e então marcou aquele que deveria ser feito naquela noite escura. Então aqui é uma oportunidade para que nos aproximemos do Senhor Jesus Cristo, antes que Ele então se irrite. Sempre quando eu li esse texto, por alguma razão me lembro do Chaves, mas a ideia é não deixá-lo irritado, não deixá-lo enfurecido. E ele então continua dizendo: e não pereçais no caminho, porque a irritação vai promover o quê? Perecimento, condenação. E veja o que ele diz: porque dentro em pouco se inflamará a ira. E eu acho interessante que já no Antigo Testamento já havia assim uma certa visão, uma certa ideia de que o juízo de Deus se manifestaria e que não iria demorar. E de uma forma muito curiosa, o juízo de Deus foi se manifestando. Não o juízo final, mas algumas expressões do juízo de Deus estão presentes no contexto da Escritura. Por exemplo, os muitos cativeiros que Israel experimentou: sírios, assírios, os babilônicos, depois os gregos, depois os romanos, depois no ano 70, quando Roma, de uma vez por todas, destruiu o templo em Jerusalém. Tudo isso é uma expressão do juízo. É como se você mirasse uma montanha e dissesse: eu quero chegar naquele topo lá. Aí você começa a sua caminhada. Aí de repente você descobre que antes daquela montanha existem alguns outros picos, algumas outras montanhas menores. Então essas expressões do juízo vão apontando para aquele juízo final. A Escritura, ela tem muito isso: eventos, circunstâncias que apontam para outra. E aqui então ele já tem essa ideia, esse conceito de que a ira desse justo juiz vai inflamar. Agora vejam o final do verso 12: bem-aventurados, mais do que felizes, todos os que nele quem? Nesse príncipe, nesse rei, Jesus Cristo, busquem o seu refúgio, a sua proteção. Então eu quero concluir destacando 3 coisas. A primeira delas: esse salmo aponta para Jesus Cristo como um rei a ser adorado. Nós somos chamados então a considerar a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo e adorá-lo pelo que Ele é, amá-lo e dedicar nossas vidas de forma plena a Ele, porque Ele é digno disso. O Senhor Jesus Cristo merece mais da nossa vida do que nós mesmos. Inclusive, uma coisa muito interessante em relação à nossa vida é que, se porventura morrermos pelo nome do Senhor, não está nada perdido. Muito pelo contrário, ganhamos tudo se temos Cristo Jesus. Então, aponta para o Senhor Jesus Cristo como Rei a ser adorado. Segundo, esse salmo proíbe demora em reconhecer a majestade de Jesus como Rei. Até que nossos corações não sejam plenamente do Senhor Jesus Cristo, nós estamos caminhando à beira da destruição. Nosso coração deve ser dado a Ele de forma plena. O Senhor não quer parte de nós. Ele quer todas as nossas almas do nosso coração. Aí você diz: pastor, isso é impossível. E aí que está o ponto mais gracioso de tudo isso: é porque Ele ajuda, até quando a gente não dá conta, até quando a gente não pode. Por isso Ele é um refúgio, por isso experimentamos uma verdadeira felicidade, porque na nossa incapacidade o Senhor é o rochedo debaixo dos nossos pés. Nossas pernas podem tremer, mas o rochedo se mantém firme. E o que mais? A terceira linha de aplicação: esse salmo fala de bem-aventurança prometida aos que confiam em Jesus Cristo como seu Rei, como Salvador. O que os homens estão procurando? Felicidade. E o que é felicidade, afinal de contas? Porque quem definiu bem felicidade há algum tempo atrás foi o Will Smith, naquele filme lá, Em Busca da Felicidade, Você consegue o emprego dos seus sonhos, sai correndo pela rua sem saber o que falar, e eu confesso para vocês, a sensação é maravilhosa. Eu experimentei essa sensação quando eu passei no vestibular do seminário. Para mim foi uma coisa assim fantástica, superada pelo meu casamento e nascimento dos filhos. Estou falando de coisas que nós experimentamos nessa terra. Mas eu saí que nem um doido correndo pela fada. Eu estava atrapalhando quando você chegou. Larguei o poço, tomei uma bruma de carregar, mas estava valendo. É que nem jogador faz gol, sabe, vai tomar cartão amarelo, tira a camisa, que bobagem, Saí correndo como um doido. Fui lá na sessão com a minha esposa, adoro, eu passei, eu fui aprovado, eu estou no seminário. Uma sensação maravilhosa. Sabe quando foi isso? Novembro de 2002. Sabe que eu vou ter que passar no seminário todo ano, no vestibular do seminário todo ano, para saber o que é verdadeira felicidade? Passou, foi embora.
Meus filhos me trouxeram grande alegria, mas assim como eu dei tristeza aos meus pais, de vez em quando meus filhos também me trazem tristeza. E eu reconheço a mão palmatória, eu também dei meus problemas lá. É claro que eu não estou de forma nenhuma isentando eles ou justificando a ação deles. Viu, filhos? Tá? Não estou dando para vocês carta branca. Agora vamos descontar no pai o que o pai fez com a avó e com o avô. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo que, na verdade, essas coisas, elas simplesmente são maravilhosas. Eu me casei com uma mulher fantástica para entender que o bicho pega lá em casa. E a gente não se entende. Verdadeira felicidade está aqui. Nessa confiança segura de que tudo se abala à nossa volta, mas Jesus Cristo está firme ao nosso lado. Isso é verdadeira felicidade. Verdadeira felicidade é se parecer com Jesus. Essa é a definição de Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, os chorosos, os famintos, os perseguidos e por aí vai. Se o Edson tiver dado uma série de mensagens lá, eu recomendo. Fantástico. Nos desafia a considerar o que é ser um cristão verdadeiramente e experimentar a verdadeira felicidade. Então, para a gente arrematar tudo e fechar, eu quero primeiro conduzir uma palavra àqueles que são crentes em Jesus, que estão aqui nessa noite. Contemple a grandeza da graça de Deus que foi manifesta na sua vida por meio de Jesus Cristo. Não gaste o seu tempo com coisas banais, mas viva de forma reverente na presença daquele que é Salvador, daquele que é Rei, daquele que um dia será juiz. Experimente essa verdadeira felicidade. Mantenha-se firme na presença, permaneça em Cristo Jesus. E aqueles que estão aqui, que porventura não são crentes em Jesus Cristo, ou de repente até têm uma certa afinidade com a igreja, mas ainda não foram resolvidos nessa questão. Eu preciso dizer uma coisa para você. Você tem que se agarrar firmemente a Jesus Cristo. Você não vai agradar o Senhor Jesus vindo à igreja em alguns momentos. Você não vai agradar o Senhor Jesus tentando ser uma pessoa melhor. Você só vai realmente agradar, fazer a vontade do Senhor Jesus quando você render o seu coração a Ele. Quando você parar com essa sua tentativa, com essa sua luta de ser a pessoa perfeita e se curvar aos pés do Senhor e falar: Jesus, aqui está um rebelde, um pecador que precisa ser santificado. Aqui está, Senhor, um pecador que precisa ser salvo. Aqui está, Senhor Jesus, um homem, uma mulher que não pode andar com as próprias pernas, mas que precisa ser carregado pelo Senhor. Aqui está um pecador que precisa da sua obra, do seu sangue, do seu perdão. Você precisa urgentemente se entregar a Cristo Jesus enquanto é tempo. Agora, pois, seja prudente e se deixe divertir por essa mensagem. Entregue o seu coração a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não perca tempo. Não perca mais tempo. Não jogue mais a sua vida fora. Mas seja um instrumento para o louvor e para a glória de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador daquele que crê. Vamos fazer então mais uma oração? Nosso Pai Celeste, tivemos a oportunidade, Senhor, nessa noite, de lermos a Tua Palavra e, Senhor, caminharmos por esse salmo tão precioso, tão maravilhoso, e buscarmos, ó Deus, a compreensão desse salmo para as nossas vidas, à luz do propósito do Senhor em revelar nele Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Rei ungido pelo Senhor, para vir a esse mundo e fazer uma poderosa obra, realizar uma poderosa obra de redenção e salvação. De modo, ó Deus, que nós rogamos ao Senhor agora, aqueles que estão firmes nesse Senhor Jesus, que são crentes, guarda-os e fortalece-lhes o coração, para que, ó Deus, permaneçam firmes em Jesus, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas mantendo o olhar fixo naquele que é verdadeiramente Rei, naquele que é verdadeiramente Senhor, naquele que é refúgio verdadeiro, naquele que é salvação. Guarda esta igreja, Senhor. São 16 anos concedidos pelo Senhor, e com certeza, ó Deus, segundo a sua graça e propósito, muitos mais. Mas guarda esta igreja nessa mensagem poderosa, nesse evangelho glorioso, nessa mensagem que proclama o Senhor Jesus. Livra esta igreja, Senhor, das tentações, dos modismos dessa terra, dessa tentativa mundana de adentrar a esses corações e profanar aquilo que é santo. Guarda esta igreja, Senhor, mas guarda com a lembrança de que essa igreja foi comprada pelo sangue de Jesus, e que é esse Jesus a quem ela deve reverência, respeito, temor e tremor. Também, ó Deus, oramos em favor daqueles que estão presentes aqui e que ainda não são crentes em Jesus.
Ainda, ó Deus, que seja anunciada a palavra do Senhor e que ela chegue aos ouvidos, somente pela ação do Teu Espírito Santo ela pode chegar ao coração. Então nós oramos, nós suplicamos ao Senhor agora, que Teu Espírito Santo trabalhe nessa noite nesses corações. Desvendando, Senhor Deus, mudando esses corações, para que eles percebam o quão necessitados eles são de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Que não há nenhum valor em lutar, em confrontar o Senhor, mas que tu entregasse e descansar em Cristo Jesus é que está a verdadeira salvação e a verdadeira felicidade. Então que Teu Espírito desperte esses corações nessa noite. Faça a Tua obra de forma poderosa. E assim então, meu Deus, venha abençoar esta igreja, também nesse propósito, nesse quesito, fazendo dela uma igreja que cresce, mas que cresce para o louvor e para a glória do Senhor, tendo agregados, arrolados, pessoas que são verdadeiramente crentes em Jesus Cristo e que vão aprender a amar o Senhor e a amar esta igreja. No nome de Jesus nós te agradecemos, ó Deus, porquanto a Tua palavra desperta o nosso coração para essas verdades maravilhosas. E, ó Deus, obrigado, porque o Teu Espírito Santo nessa noite abriu o nosso entendimento para vermos o quão precioso é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Rei. No nome de Jesus te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém. Nós agradecemos mais uma vez o Reverendo, mais uma vez a nossa oração, Reverendo. Deus continue abençoando a vida do irmão, a família, o ministério. Obrigado pela presença, por essa palavra. Vamos abençoar os nossos corações. A igreja é abençoada pela palavra, mas a igreja precisa continuar proclamando, anunciando esse evangelho que nessa noite abençoou as nossas vidas. Ide e proclamar. É a ordem do Senhor Jesus que nós estaremos cantando.